Olá, amigos! Bom dia a todos! Que alegria estarmos todos juntos nesta sala de reuniões, onde nós podemos orar, refletir sobre o Evangelho de Jesus renascido na doutrina dos Espíritos. Que coisa boa! Bem-vindo ao Evangelho na Rede! E eu quero dar bem-vinda a Maria, a Neide Moraes, a Denise de Curitiba, ao Celso Marcos, a Oliveira, a Dilma, Décio, Marinalva, Lúcio, Sandra, Maria, Regina, Carlos, a Aline, a todos, nosso bom dia. Sejam bem-vindos a esse espaço intertemporal, onde nós podemos vibrar por Jesus, estudar juntos e evocar a presença dos mentores espirituais em nossa vida. Oh, coisa boa! Bom dia! Gente, é uma alegria estarmos juntos. E hoje nós temos um material assim muito rico, como sempre, né? Mas esse de hoje nos toca profundamente ao coração, porque nós temos encontrado dificuldades nessa questão. Se nós pararmos para pensar, às vezes nós trazemos ainda mágoas, ressentimentos, e tudo isso nos impede de assumirmos o nosso real valor, nos assumirmos integralmente como filhos de Deus. Então o capítulo de hoje é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, aonde Kardec reuniu uma série de textos que nos trazem muita compreensão a respeito de como Jesus nos explicou e nos ensinou a trabalhar essa questão dentro de nós. Bem, vamos lá? Ele começa assim, Kardec coloca logo um extrato de Mateus: retribuir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Aí vem uma questão do Cristo que nos toca profundamente o coração. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E ele coloca, então, amar aos inimigos, retribuir o mal com o bem, orar pelos que nos perseguem e caluniam, ele coloca como um ato de justiça. E ainda vamos mais além. Nós vamos ler agora um extrato do Evangelho de Lucas. Lucas, o médico, que não conheceu Jesus face a face, não conviveu com ele, mas que tornou-se um seguidor do Cristo através da sua amizade com Paulo de Tarso. E Paulo faz um grande pedido a Lucas, a esse amigo querido, que era de realizar uma pesquisa mais didática. Paulo sempre teve essa vontade, mas não teve tempo. E quando ele se viu presa de uma série de situações que realmente limitariam o seu trabalho, ele passou essa missão para Lucas, que abraçou a missão com grande tenacidade. Lucas foi até a mãe do Cristo, Nossa Senhora, que é tida por todos nós cristãos como a mãezinha da cristandade, porque já na época trabalhou intensamente pela divulgação do Evangelho de seu filho e dedicou a sua vida aos necessitados e continuou no plano espiritual a nos amparar nas nossas misérias, nas nossas dificuldades. Ela é todo acolhimento, ela é todo carinho. Inclusive, segundo anais de mensagens, principalmente vindas do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, Maria
se dedicou aos espíritos suicidas. E existe um livro psicografado fantástico pela dona Ivone do Amaral Pereira, uma médium segura, dedicada, dedicou a sua vida ao mediunato. E é um dos livros mais fantásticos que existem no planeta, Memórias de um Suicida, com lembranças do escritor português Camilo Castelo Branco. Então nós vamos lá ver esse extrato que Lucas nos traz com as suas pesquisas. Ele diz assim, que o Cristo nos falou: se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Se o bem somente o fizerdes aos que vo-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida. Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Então, neste momento, meus irmãos, que acabamos de ler as palavras que certamente os seguidores do Cristo, seus discípulos, ouviram, como eles ouviram e nos trouxeram, certamente que haveria mais, mas os companheiros da época, que já foram espíritos tão nobres, e já são, conseguiram captar e trazer para nós. Então, antes de nós continuarmos a nossa análise do Evangelho, nós vamos dar uma parada e pedir aos nossos benfeitores espirituais, aos anjos de guarda de cada um de nós, que aqui está compondo esse espaço energético intertemporal, onde estamos vibrando em cada recanto, tão longe fisicamente uns dos outros, mas tão próximos espiritualmente. Que os benfeitores espirituais possam abrir a nossa compreensão para que consigamos nos integrar às energias de Jesus ao falar essas palavras. Que essa onda de luz possa nos penetrar a alma e que consigamos não apenas a compreensão cognitiva desse ensinamento, mas que possamos integrá-lo como uma nova forma de viver, acionando energeticamente em nós todos os padrões energéticos de evolução espiritual e de entendimento deste princípio fundamental para a nossa evolução, com a graça de Deus. E aí, meus irmãos, nós que nos percebemos mergulhados nas energias cósmicas e que somos uma consciência, um espírito imortal dotado de inteligência, emoção, consciência, autopercepção, que nós consigamos, como co-criadores, ativar os potenciais crísticos que existem em nós nesse processo de evolução. Então Jesus vem nos falar que nós não precisamos levantar nenhuma arma, não precisamos nos defender agredindo quem quer que seja, por mais que nós sejamos agredidos. Em outra passagem, e em várias outras, ele nos explica que o que nos traz infelicidade, ou seja, o que nos macula, não é o que vem de fora para dentro, ou seja, não é o que os outros podem nos fazer, mas é o que sai de dentro para fora. São as nossas expressões na vida. Então, se o outro se utiliza de uma palavra terrível, nos calunia, ameaça, se o outro urge situações para nos ferir, cabe-nos trabalhar
para nos mantermos íntegros, dar limites ao outro, certamente. Mas nós não podemos nos utilizar das armas que esses irmãos se utilizam. E quando eu falo arma, não me refiro tão somente a uma arma material, mas a arma da palavra, que acaba nos ferindo. Toda a realidade que nós colocamos para fora de nós, nós criamos uma repercussão, uma forma de pensamento que se acopla aos nossos padrões. E essa forma de pensamento acoplada, ela sim vai nos conduzir à infelicidade. Não são as formas de pensamento criadas pelos outros, mas aquelas que nós criamos com a nossa raiva, com a nossa retribuição da maldade, porque aí nós caímos no mesmo padrão vibratório. Não é fácil essa atividade para nós que somos espíritos ainda adolescendo. Nós estamos caminhando para um processo de amadurecimento espiritual e precisamos então de muita autoobservação, de muito autocontrole, observando a cada passo aquilo que nos cumpre fazer diante das leis da vida. E aí, então, vêm as palavras do codificador nos ajudando a compreender esse texto, essa fala do Cristo, que é uma fala já na época revolucionária, que coloca um novo padrão de comportamento para aquele que sofre perseguição, que sofre injustiça, que dá o melhor de si e não obtém retribuição à altura daquilo que ele deseja. Porque quando nós fazemos o bem, é claro que desejamos que o outro nos compreenda e que nos trate com dignidade. Mas o Senhor vem nos colocar que nós não podemos abrir mão de agirmos com ética, com equilíbrio, mesmo que o outro seja antiético, mesmo que o outro não saiba se comportar adequadamente. Porque nós, ao vivenciarmos situações constrangedoras e termos uma reação ajustada, nós criamos energias potenciais com um poder infinito de ativação de todos os padrões de elevação moral, de todos os padrões crísticos nesse processo da nossa caminhada ascensional. A energia que nós produzimos quando não retrucamos, não pagamos na mesma moeda, mas temos a energia do autocontrole, da auto-observação, aí nós, meus irmãos, com essa energia produzida, nós acionamos padrões evolutivos fundamentais para o nosso processo ascensional. Então ele diz assim, Kardec, analisando esse trecho: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar aos inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então, ele nos convida, Jesus, a tomar posse de um poder, porque as virtudes, em realidade, são poderes crísticos que nos colocam num outro patamar vibratório, num universo diferenciado e que abrem as comportas da nossa percepção e da nossa consciência para uma nova ordem de valores e de situações, para um novo universo maravilhoso. Nós rompemos as amarras com o passado e as amarras com as situações e pessoas que nos querem mal. Mas não querem nos mal por algum problema conosco, mas é como elas reagem diante da vida. É a forma delas se comportarem diante da existência. Forma essa que não pode mais ser a nossa. Então ele fala: entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a mesma ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal.
ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre as que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Olha que já começa Allan Kardec a nos explicar essas palavras do Cristo e nos colocar numa posição de lucidez com relação a elas. Nós não podemos agir com alguém que sabemos que pode nos prejudicar, que tem reações equivocadas. Nós não podemos agir de peito aberto. Como quando nós estamos diante de um amigo, a situação é muito diferenciada. O nosso próprio peito, o nosso coração bate de forma diferente. O nosso corpo age de forma diferente. E é prudente que haja de forma diferente. Jesus não está nos recomendando sermos pessoas desavisadas, pessoas que se entregam a um processo cruel, de forma nenhuma. Nós precisamos nos resguardar porque precisamos nos amar. Assim como precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós precisamos nos amar. E amar aí indica cuidado. Nós precisamos nos cuidar. Cuidar das situações, das pessoas, do outro. Cuidar dos interesses de Deus é a forma de amá-lo também. Amar não é só uma emoção e um sentimento. É uma energia, e amar também é colocarmos em prática o bem através dos cuidados que possamos ter com as pessoas, mas também com as coisas e com as situações que nós vivenciamos e conosco mesmos, com o nosso corpo, com as nossas emoções, com o nosso psiquismo. Então continua a nos falar brilhantemente Allan Kardec. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei da física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo e de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer uma diferença alguma entre ele e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Olha só que clareza de linguagem. Exatamente que nós não podemos dar ao inimigo e ao amigo o mesmo lugar no nosso coração. Até porque são pessoas diferentes, com comportamentos diferenciados. E nós precisamos lidar com o outro, dar a face ao outro, de acordo com como é o outro com relação a nós. Como ele funciona com relação à vida. Cada relacionamento, ele precisa ser estabelecido e construído pouco a pouco, com muita observação. Assim nós saberemos o que falar, como proceder e de forma equilibrada jamais retribuir o mal, porque não pode nada de mal sair de nós. Porque quando sai algo equivocado de nós, nós abrimos energias deletérias em nosso mundo íntimo, que vão necessitar de reajustes para serem neutralizadas. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos, a razão cabe estabelecer as diferenças conforme o caso.
Nós temos aí o bom dia de muitos companheiros. Fábio Peluso está aí, o Carlos, o Rafael, a Anitta, a Dilma, a Sandra. Sejam todos, queridos, muito bem-vindos, vocês que estão chegando agora. Nós estamos iniciando o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz uma regra magna para que nós possamos trabalhar a nossa evolução espiritual. E isso é sinônimo de felicidade, equilíbrio e paz. Vigiar é preciso para que não saia algo ruim de nós. E essa é uma verdade, né? Nós precisamos treinar essa autoavaliação, estarmos sempre nos vigiando antes de falarmos alguma coisa. E assim nós começamos essa vigília quando nós acordamos. Porque ao acordar, ao nos colocarmos abertos para o pensamento de Deus em nós, ao nos abrirmos utilizando o nosso livre-arbítrio que Deus nos outorgou, se nós utilizarmos assim que acordarmos, voltarmos às atividades na Terra, nessa escola, que certamente tivemos atividades no mundo espiritual durante a noite. Ao iniciarmos esse período de atividades junto ao corpo físico, se nós evocarmos com o nosso amor e a nossa decisão o psiquismo divino, rezando, rogando ao Pai que Ele encaminhe as nossas ações, entregando a Ele os nossos pensamentos, pedindo aos benfeitores espirituais que orientam a nossa vida para que nos protejam de nós mesmos, daqueles nossos comportamentos do passado que nós estamos aqui para alterar, pedindo a eles que nos deem lucidez para sabermos identificar esses comportamentos quando vêm à tona, que vêm à tona como impulsos para que nós hajamos de uma forma ou de outra. Se nós pedirmos esse amparo, ele não nos faltará. Se nós sabemos, inclusive, que naquele dia iremos entrar em contato com pessoas com as quais nós temos nossa reserva, que sabemos que vão nos ferir ou que poderão nos ferir, se nós pedirmos para que eles vão à nossa frente, desfazendo os nós energéticos, desfazendo as formas de pensamento que podem ter sido, inclusive, criadas por entidades malfazejas, armadilhas energéticas, peçamos aos benfeitores para que nos auxiliem e que vão à nossa frente desfazendo esse mal. Se nós fizermos isso, nós teremos um dia onde nosso psiquismo estará linkado ao psiquismo do bem, porque estaremos acionando no próprio cérebro físico e na mente nossa e no cérebro perispiritual, estaremos acionando todos os mecanismos que favorecem o download, a vinda dos pensamentos divinos, as orientações dos benfeitores com maior facilidade. É preciso que haja essa ação, é preciso que nós acionemos isso. Esse padrão depende da nossa ação íntima, do nosso desejo. Aí vocês vão perguntar, mas por que, Yasmin? Porque Deus está sempre desejoso de nos amparar. Os benfeitores espirituais adoram trabalhar conosco, nos ajudando no nosso dia a dia, indo à frente, mas nós temos o nosso livre-arbítrio e eles nada poderão fazer se nós não abrirmos o campo. É lógico que eles nos ajudarão. Há também, eu exagerei, coisas a serem feitas que não necessitam do nosso padrão, da nossa evocação, do nosso pedido, mas em realidade, como temos o livre-arbítrio, muito depende de nós. Então precisamos nós acionar essa energia interna que vai nos abrir para a recepção do amparo divino. Então vamos, meus irmãos, envolver as situações. Se eu sei que daqui a pouco eu vou estar no meu trabalho com um desafio novo, ou com alguém com o qual eu tenho alguma dificuldade de relacionamento, se eu sei que eu vou sair do quarto e me encontrar já com um familiar com o qual eu tenho dificuldades, nós vamos nos preparar para isso. Isso é vigilância. Nós vamos pensar, orar, evocar o amparo divino e trazer energias novas, benéficas para as situações. Com isso elas vão sendo desfeitas e o nosso caminhar vai sendo mais lúcido, mais harmônico, mais em paz.
Yasmin Divaldo sempre fala que o espírito da mãe o avisa de orar ao deitar e ao acordar. Ela fala, Di, já orou? Olha só, gente, que fantástico, né? Esses espíritos nobres nos orientando. É fundamental nós nos abrirmos para os benfeitores através da oração. A oração deve ser uma constante oração de gratidão. É isso mesmo, Denise. A gratidão é um processo emocional que abre energias fantásticas e nós conseguimos acionar esse processo intrapsíquico ao nos lembrarmos de tantas coisas em nossa vida que nós temos para agradecer. Nós temos o corpo físico que nos oferece uma experiência maravilhosa. O corpo nada mais é do que uma roupagem que nós recebemos, tamanho infantil, para podermos interagir na Terra, nessa vibração mais materializada que tantos ensinamentos e experiências nos pode trazer. Então nós recebemos esse traje espacial, tamanho infantil, tamanho bebê, e que vai se transformando. É fantástica a ideia divina, nos favorecendo a infância na qual nós estamos novos para uma experiência diferenciada. Nós vamos construindo novos padrões de acordo com a cultura na qual nós estamos inseridos, com os pais, com as circunstâncias. Nós vamos tecendo novos padrões, vamos tendo novas chances. E a cada dia também uma nova chance. Olha quanta chance, né? A própria encarnação já é uma nova chance, cada dia é uma nova chance, cada período que nós passamos na Terra, como bebês, como crianças, como adolescentes, jovens, como adultos, idosos, cada etapa é como se fosse um convite a novas experiências e a novas percepções que o próprio corpo vai nos possibilitando com o andar da carruagem, né? com a antiguidade chegando. Eu não falo velhice porque isso não existe. Isso é um padrão criado, isso é uma fantasia. Nós podemos estar há bastante tempo, jovens há bastante tempo no corpo, e com o corpo mais amadurecido. Mas esses padrões de velhice antiga, isso aí não existe mais. Esses são padrões que a própria fase do planeta atual já nos demonstra que nós podemos estar ativos, nós podemos estar lúcidos, e pesquisas existem nos pontuando na área da psiquiatria, da neurologia, pesquisas na área também da psicologia, que nos apontam que quanto mais o corpo está na Terra, mais construções neurais foram elaboradas, até no nosso próprio cérebro físico. Então nós temos condições de compreensão com maior profundidade de uma série de situações e de estudos que os jovens que estão chegados agora há pouco tempo não têm condições porque ainda não tiveram possibilidade de fazerem as construções neurais dentro do cérebro físico da atualidade. Então, cada vez melhor. É assim que nós precisamos estar, isso que a gente precisa botar na nossa cabeça. E Yasmin, sempre ao deitar, escuto as visualizações terapêuticas e faço as minhas orações. Obrigada, Maria de Curitiba. Maria, eu fico muito feliz em ser útil. E essas visualizações terapêuticas contidas nos CDs, elas foram orientadas pelo Espírito Maria Clara e outros espíritos também. Inclusive as músicas, as notas musicais que embalam as visualizações, elas são ativadoras do nosso cérebro. Existem pesquisas, nota Dó, muita nota Sol, né? Enfim, tudo isso foi elaborado para nosso relaxamento, mas também para abertura de novos padrões de consciência a partir do nosso corpo físico, do nosso cérebro físico. Que coisa boa, eu fico muito feliz em ser útil. Bom dia, Cassiano, seja bem-vindo ao nosso espaço aqui intertemporal. Olha só, mas tem mais coisas e nós vamos fazer hoje. Deixa eu ver o horário, gente, nós não podemos nos perder que eu quero fazer uma visualização. Quero propor a vocês uma visualização de perdão e de auto-perdão.
É muito importante isso, né? Nós trabalharmos isso no nosso mundo interior. Aí a gente vai ver que os efeitos começam a surgir no nosso dia a dia. A gente alça a mente e a nossa consciência para um novo padrão existencial. Nós também temos, olha só, nós estamos no último parágrafo do item 3, do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio. Olha só, Kardec agora vem de forma bem didática, nos explicando o que vem verdadeiramente ser amar os inimigos. Olha, essa etapa da análise de Kardec é fundamental para a nossa vida. Olha só que interessante. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Às vezes a gente não guarda nem ódio, mas tem aquela mágoa ainda, aquele rancor. E aí vocês podem perguntar para mim, Yasmin, como fazer para retirar essa mágoa? Tem companheiros que dizem, se você está lembrando ainda do que aconteceu, é porque você não perdoou. Mas aí eu vou pedir permissão para fazer a seguinte pergunta: existe algum sabão no mercado que a gente possa utilizar para sair as imagens, sair aquela vivência dentro de nós? Não tem como. Ela está aqui dentro. O que nós podemos fazer é trabalhar nas visualizações, nas leituras, em momentos como esses de reflexão em conjunto. O que nós podemos fazer é ir lapidando, retirando, desfazendo aquela energia da mágoa. E certa feita eu perguntei para Maria Clara, mentora espiritual dessa casa, junto com o professor Eurípides, aproveitando um momento que ela estava numa reunião mediúnica, perguntei, senhora, como é que eu vou ver, como é que eu vou perceber que eu perdoei aquela pessoa? Olha só, eu vou falar daqui a pouco. Vou dar uma pausa. Olha, temos a participação. Ô Dilma, muito obrigada pelo carinho. Aline, olha, nós temos um relato aqui. Escuto no carro uma dissertação com a música da Maria Clara e nas vozes de Carlinhos, Conceição e da Yasmin. Transmite muita paz. Gente, olha só, essa música, a letra e a música foram elaboradas não por mim, mas pela espiritualidade. Eu estava querendo muito fazer uma homenagem a essa mentora que é pura dedicação, é puro amor, é puro carinho. Ela está tão acessível a todos. Quem estiver se sentindo mal, querendo colo de mãe, evoca Maria Clara que você vai ver. Você vai se sentir no colo dela. Aí eu tinha passado tantas situações, presenciei tanto esse espírito ajudando. Eu disse, eu queria tanto, mas a minha incompetência é tão grande. Aí eu orei, mas eu orei para tudo quanto é espírito. Pedi para o Cartola, pedi para o Beethoven, pedi para todo mundo. Fiz as orações. Olha, não passaram muitos minutos, me veio a música inteira e a letra, assim, foi eu pegar um papel para poder anotar rapidamente. E fui para o piano, identifiquei as notas, com rapidez, fui fazendo as anotações. E aí passaram-se os anos aqui na nossa casa, a gente canta muito essa música, mas não tivemos nenhum companheiro que tirasse. Além de um companheiro chamado Marcelo Manga, muito competente, mas que acabou se perdendo o material que ele fez. E aí veio Carlinhos. O Carlinhos musicou, fez o arranjo. Foi assim um momento muito importante. É uma música cheia de gratidão, de uma energia ali que os benfeitores espirituais trouxeram, porque são muitos a amá-la. Então é a nossa homenagem a Maria Clara. Quem puder ouvir essa música, realmente os benfeitores estão aí. Muito obrigada, Yasmin. Suas preces diárias e exercícios de meditação me acompanham todos os dias e tem sido maravilhoso para a minha vida. Sua voz exala amor. Deus abençoe infinitamente. Olha, minha amiga, muito obrigada pelo seu carinho. Agora eu vou abrir o jogo com vocês.
Não tem nada de mim não, viu? É a mediunidade, é Maria Clara. Inclusive, se você me vê falando aí no dia a dia, a voz fica diferente. Mas quando nós estamos aqui elaborando esse trabalho, ou na TV Nova Luz fazendo as entrevistas, né? Nas visualizações, eu percebo muito. Eu, por exemplo, já estou sentindo a Senhora aqui, nos amparando. E eu sinto como uma quentura que começa a vir de dentro para fora. E eu começo a sentir toda essa parte aqui muito quente, como eu estou sentindo agora. Isso tem a ver com a presença, né? Bom dia, muita luz, diretamente de Vitória da Conquista. Gente, eu vou chorar de emoção. Esse estudo do Evangelho nos engrandece, ilumina nossas manhãs. Muita paz para todos. Minha irmã querida, Ângeles, né? Meu irmão, muito obrigada. Muita paz no seu coração. Eu fico muito feliz de estarmos unidos aqui. Olha, nós estamos assim. Não estamos fisicamente juntos, mas as nossas vibrações estão unidas e um ajudando o outro nessa caminhada rumo à luz. Olha, nós estamos vendo, vocês que estão chegando agora, o passo a passo que nos dá Kardec, nos orientando o que seja amar os inimigos. E esse passo a passo está no último parágrafo do item 3, do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3. O último parágrafo. Amar aos inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. E essa reconciliação não deve ser nos mesmos moldes do nosso relacionamento anterior. Nós precisamos dar a outra face, ou seja, elaborar uma outra forma. Nós temos uma face muito diferente da outra, né? Um lado é bem diferente. Nós temos que elaborar um outro modo de lidarmos com essa pessoa que não tem defeitos, ela tem dificuldades em agir, tem traumas. E ela não fez nada exatamente contra nós. Se fosse outra pessoa que estivesse no nosso lugar, ela teria agido da mesma maneira, porque é a forma que ela tem de lidar com as situações do mundo. Isso já nos tranquiliza, saber que não é nada pessoal, mas que é uma dificuldade que a pessoa tem muito grave na sua vida e que ela vai ter que se reajustar, porque as leis divinas estão sempre nos impulsionando ao progresso. Ela vai ter que se reajustar, vai ter que expiar as faltas dela, vai ter que passar por provações, vai ter que, enfim, neutralizar as energias daquelas formas de pensamento que ela criou ao agir de forma equivocada. Assim como nós também estamos criando e desfazendo os nossos nós. E vai mais Kardec. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, é desejar-lhes o bem e não o mal, é experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. E aí a gente faz uma pausa, porque no início não é bem assim, né? No início a gente fica bem que a pessoa podia passar por uma dificuldadezinha para que ela perceba o que ela está fazendo. E aí vem aquela vontade, e às vezes dá até uma certa amargura quando a gente vê as coisas dando certo para ela, né? Porque a gente fica, meu Deus do céu, ela faz essas coisas e acaba dando alguma coisa certa para ela. Mas é que nós não temos todas as peças do quebra-cabeças existencial. E as leis de Deus não são punitivas. As leis de Deus existem para nos fazer evoluir. E nós temos as dificuldades de acordo com o nosso entendimento, com a nossa forma de dar a volta por cima. E se essa pessoa ainda não tem entendimento, não tem como dar a volta por cima de maneira equilibrada, ela não vai passar determinadas situações. Então nós temos que ter equilíbrio, conduzirmos a nossa vida e não ficarmos de olho no bem ou mal que possa vir ao outro, ficando feliz, trabalhando dentro de nós. Isso é um trabalho interno.
É um desafio porque as energias de mágoa nos impedem muitas vezes de ficarmos felizes vendo aquele que nos fez sofrer tendo uma vida assim, com facilidades materiais. Mas nós não sabemos o mundo íntimo da pessoa e não nos cumpre ficar fazendo ilações a respeito disso. O que nos cumpre é abrirmos mão de nos vingarmos. Quando vier um pensamento negativo, que a gente veja que aquela lembrança daquela situação, que às vezes fica uma monoideia hipnótica e que nos traz tanto mal, quando nós percebemos que estamos nessa monoideia hipnótica, nós elevamos o pensamento aos benfeitores e pedimos: senhores da luz, retirai de mim essas energias hipnóticas que me prendem à retaguarda. Eu quero desfazer esse mal que eu estou trazendo dentro de mim para assumir a felicidade que eu mereço. Ajudai-me, irmãos. E aí essa oração, essa prece e as visualizações vão nos ajudar a desfazer essa energia negativa. E mais, olha só, é socorrê-los em se apresentando ocasião. Olha só, nós temos a oportunidade que Deus vai nos dar de agirmos no bem, sem querermos humilhar o outro. Não é ajudar, socorrer com aquela sensaçãozinha assim: ah, tá vendo? Olha como é que eu sou bom. Se vier essa sensação, que é natural no ser humano, a gente observa: não é assim que tem que ser. Eu não quero essa energia dentro de mim. Eu quero ajudar porque eu vou ajudar. É um ser humano, é um irmão meu, é uma irmã minha, equivocada, uma irmã ou um irmão hipnotizado, que está agindo de forma terrível e granjeando situações que de futuro vão perturbar-lhe muito. Eu lamento, mas eu vou ajudar e vou continuar no meu equilíbrio, colocando limites para que a pessoa não tenha mais oportunidade de me prejudicar. E olha só, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. Olha só. Então, às vezes, a gente tem vontade de espalhar para todo mundo o que a pessoa fez. Dá vontade de dizer: gente, olha o que essa pessoa está fazendo. Não é? É vontade de ir para cada pessoa e dizer: olha o que foi que aconteceu. E aí vem um outro trecho do Evangelho que nos explica que nós só podemos falar se realmente percebermos que vai trazer benefício para as pessoas, alertá-las de alguma maneira, mas jamais falar com o intuito de prejudicar o outro. Então nós temos que pesar muito com o nosso bom senso e pedir aos benfeitores espirituais a orientação que nos virá em forma de intuição. Então temos que ter cuidado com o que vamos falar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Então trabalharmos dentro de nós, porque isso é muito próprio do ser humano, o desejo de humilhar o outro, porque o outro nos fez sofrer. Então nós vivemos imersos em uma lógica cultural que às vezes nos impulsiona a pensar, a agir, a sentir de determinada maneira. Então nós precisamos nos libertar dessa lógica cultural que é hipnótica e buscarmos essa lógica divina. Pararmos de pensar que porque o outro nos prejudicou, nos fez sofrer, ele tem que sofrer imediatamente ou tem que sofrer. Vamos abrir mão desse desejo, nos reestruturar, orar pela pessoa. Existe uma fala, um pensamento ancestral muito interessante que os benfeitores falam, que se a pessoa ela está fazendo mal, é porque ela é tão infeliz e ela está tão desequilibrada que essa energia do mal está saindo dela na forma de atitudes, palavras equivocadas. E esse mal que existe dentro dela faz por si já imensamente infeliz. Por mais que externamente pareça que as coisas estão caminhando bem para ela, interiormente ela está muito infeliz. Porque quando o mal extravasa em forma de atitudes equivocadas, é porque ele já está contaminando tudo, até o tecido perispiritual da pessoa.
Aqui temos outra contribuição da Denise de Curitiba. Denise, um beijo, querida. Lembro da música de Carlinhos que diz: Pai, perdoai, porque são mais ignorantes do que mal. Ignoram a lei de Deus. Isso mesmo. Esse programa está sendo muito bom, esclarecedor. Espero que futuramente também tenha em mais horários. Muito obrigada. É Maria de Curitiba. Obrigada, querida. Um beijo no seu coração. É sempre bom, né, nós refletirmos sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui termina o parágrafo com Kardec dizendo: quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Quando na realidade não é nada disso, é o contrário. Os inimigos são aquelas pessoas colocadas no nosso caminho para estimular energias do bem. Porque como nós vamos, meus irmãos, trabalhar a paciência? É com os anjos que a gente vai treinar a paciência? Como é que nós vamos trabalhar a tolerância? Com os espíritos perfeitos? Quando é que nós vamos fazer os nossos resgates? Com quem? Com os espíritos fantásticos? Não é assim. Em realidade, meus irmãos, falam-nos os benfeitores espirituais aqui na nossa casa, que cada pessoa com a qual nós convivemos, em realidade nós atraímos para a nossa convivência porque estruturamos arquétipos, ou seja, formas de pensamento que têm a ver energeticamente com essas pessoas. Então, às vezes, nós não temos noção de como uma pessoa perturbada pode nos fazer bem. Como ela vai nos estimular o equilíbrio. O equilíbrio é estimulado com energias adversas. Olha só. Então, em realidade, os grandes benfeitores da nossa vida são aqueles que nós julgamos nossos inimigos. E ao perceber-lhes na nossa vida, circunstancialmente, no trabalho, na família, enfim, ao perceber-lhes, nós pensamos assim: que ensinamento o convívio com essa pessoa que traz esse tipo de energia e esse tipo de comportamento me traz? Se eu estou vivenciando isso, existe uma razão. E eu não posso achar que seja para o meu mal. Senão Deus não estaria me colocando nessa circunstância. O Fábio Peluso, ele traz uma informação aqui, que esse programa fica disponível no YouTube, no canal da Rede Amigo Espírita e no canal da TV Nova Luz. Gente, que coisa boa, estamos juntinho, né? E ontem, agora um parênteses, nós já vamos continuar aqui com o nosso estudo. E temos que fazer a nossa visualização também. Ontem nós estávamos orando, numa reunião que nós temos especial para esse programa, pedindo aos benfeitores espirituais as orientações e pedindo também que nesse espaço interdimensional eles possam colocar todo o amor, a fim de que aqueles que algum dia cliquem e acionem e busquem o nosso programa no YouTube ou que estejam ao vivo possam sentir a presença maravilhosa deles. Nós evocamos muito a presença deles aqui, porque de nós mesmos nós nada temos para dar, né? Mas eles têm muita coisa a nos oferecer. Gente, olha só, nós pedimos que, como exercício de hoje, porque nós queremos mesmo superar, com certeza, as mágoas, os ressentimentos que por acaso nós trazemos em nós. Eu peço para que nós possamos permanecer na mesma energia, se possível, hoje à noite, amanhã também, façamos uma releitura desse material. Não deu para concluir o item 4 totalmente, mas eu peço a vocês, capítulo 12, itens 1, 2, 3 e 4. Vamos reler? Eu vou reler também à noite e vou fazer esse trabalho em mim mesma, que eu vou sugerir a vocês
que façamos agora. Vamos fazer esse trabalho hoje, agora, hoje à noite, depois da releitura desses itens, e amanhã também. Vamos trabalhar o nosso mundo íntimo. Olha só, meus irmãos, é muita alegria nós termos contato com essa doutrina maravilhosa que nos ensina a felicidade. E hoje nós vamos evocar mesmo a presença de Jesus. Amigos, muito obrigada pelas reflexões e por toda a equipe do programa. Obrigada, Yasmin, a todos que participam. Beijos. Denise, beijos em você e a todos os companheiros. Vamos entrar agora num momento intrapsíquico. Essa música que talvez vocês estejam escutando será apenas para nos ajudar as emoções. Nós vamos encontrar Jesus agora. Quanto mais evoluído é o ser, nos fala Leon Denis, mais acessível ele é, por mais que nós nos pensemos atrasados, porque esse ser está livre do egoísmo, do preconceito, do orgulho. Jesus deitou o seu psiquismo de amor por todo o nosso planeta, porque ele é o espírito construtor, juntamente com as entidades nobres que o ampararam nesse projeto, porque nada existe só nesse universo. Então, nós vamos agora nos abrir para o psiquismo do Cristo. E podemos fazer isso inspirando fundo, retendo o ar por alguns instantes e expirando vagarosamente, protegidamente, equilibrando assim o corpo físico, acalmando o cérebro material, acalmando a nossa mente. Solte a musculatura em torno dos olhos, da boca, solte os ombros, solte os braços, relaxe o abdômen, solte as pernas e os pés. Quanto mais o corpo relaxa, quanto mais os seus sentidos físicos se acalmam, mais você pode mergulhar nesse universo intrapsíquico e sentir-se agora andando pelas areias do lago de Genizaré. Ouça o marulhar das ondas, sinta o aroma da maresia. Observe esse santuário que Jesus projetou e é absolutamente acessível ao seu coração. Você não está só nesse santuário de amor. Jesus aguarda você, sentado em uma raiz alta de uma tamareira antiga. O Senhor olha, observa você com um amor infinito. Jesus ama você. Ele conhece você desde sempre e acompanha o seu processo evolutivo. Você é uma das ovelhas amadas que o Pai lhe confiou. Ele estende os seus braços, convidando você para um abraço de luz. Vá até Ele. Vá. E você vai sentir o acolhimento energético do psiquismo do Cristo neste momento. Vai sentir o quanto você é amado, é amada. Vai perceber que nunca você esteve só, nunca você estará só. Você é acompanhado pelo amor do Cristo. E neste momento, Ele coloca a sua cabeça no seu ombro de luz e com a outra mão, em forma de estrela, Ele vai aplicando um passe
a partir da sua cabeça. Ele vai neutralizando energias hipnóticas, vai neutralizar formas de pensamento negativas que foram agasalhadas pela mente inexperiente. Ele agora, com a mão de luz, chega à altura do seu pescoço e vai desfazer energias deletérias que podem ter sido acumuladas pela palavra perturbada. E vai descendo, descendo com a sua mão de luz, agora trabalhando a área do seu peito, onde existe um centro de força, o cardíaco, responsável pelas emoções. Vamos pedir que o Mestre, que o Senhor de nossas vidas, retire desta área todas as energias de mágoa, todas as energias deletérias, tudo aquilo que te faz sofrer e que queima. Vamos pedir também que neutralize as energias da culpa. Nós vamos começar hoje um trabalho de perdão e auto-perdão. Neste momento, Jesus trabalha o seu peito e são neutralizadas todas as energias deletérias e ativadas energias de paz, de tranquilidade, de amor. Vamos pedir que o Senhor liberte você de todas as mágoas que têm dificultado a sua existência, de formas de pensamento que remetem à sua memória a situações difíceis do passado e que já se foram. Você não precisa mais sofrer por isso. Veja a mão do Cristo indo agora para a área dos centros de força do abdômen, que tem a ver com situações de poder, com situações muito viscerais de domínio e de apego. Às vezes nós nos apegamos a situações do passado que nos fazem sofrer, a pessoas que precisamos deixar passar. Veja que o Cristo, a sua mão de luz, está trabalhando no seu abdômen todas as energias de apego, de mágoas também, de poder, todas as ligações com pessoas ou situações da retaguarda que sejam difíceis e dolorosas, doentias, neste momento se desfazem, em nome de Deus. Observe que o seu corpo entra num estado de calma, de tranquilidade, equilíbrio. Inspire luz, expire paz. Inspire luz, expire paz. Inspire luz, expire paz. Pode ser que venham à sua mente imagens que o inconsciente envolve, como se você estivesse tirando de você cadeados, correntes, nuvens escuras. Não tem problema se isso lhe vier à mente. Tudo isso é uma forma de percepção das energias doentes que agora saem de você. Você está se tornando livre. Você está livre. E a energia divina do Cristo trabalha em você de dentro para fora. Essas energias continuarão trabalhando o seu mundo intrapsíquico por mais 2 dias, hoje e amanhã. Nós vamos continuar com esse tratamento em novas visualizações específicas
que vão nos libertar em definitivo das amarras que nos prendem à retaguarda. Começamos hoje esse processo. Retome, se você desejar, esta visualização no YouTube, quantas vezes você quiser. Estamos trabalhando a nossa cura e energias que muitas vezes trazemos do passado, mágoas ancestrais, às vezes de centenas de anos. Nós vamos agora nos libertar de todas elas, sob a orientação de Allan Kardec, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita e trabalhando as visualizações terapêuticas, energias novas de alegria de viver, de bem-estar e de amor. Nós ficamos hoje por aqui. Mas continuemos, hoje à noite estaremos juntos, se Deus quiser, amanhã também, e durante essa semana, até o nosso próximo encontro. Um beijo no seu coração, inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e retorne ao mundo material. Bem-vindo, bem-vinda ao Reino dos Céus. Fique com Deus, até o nosso próximo encontro.